Governo gaúcho adota inteligência artificial na comunicação com a população. Guria é a nova personagem de interação com os gaúchos. Programa Porta de Entrada destina 34 milhões de reais para a construção de mais de 1.600 moradias no Rio Grande do Sul. Santa Catarina cria colegiado nacional dos PROCONs estaduais. Iniciativa busca padronizar procedimentos e fortalecer a luta pelo direito do consumidor. Sanidade animal catarinense em pauta. Governador se reúne com embaixadores buscando retomada das exportações. Fábrica da Coca-Cola no Brasil tem produção paralisada após suspeita de contaminação. Banco Central Europeu reduz novamente as taxas de juros. Medida é adotada devido a incertezas em meio às ameaças tarifárias de Donald Trump. E você vai ver ainda. Inscrições para o Santa Catarina Canta terminam nesta sexta. Festival busca revelar novos talentos no estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 5 de junho. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h04. O governo do Rio Grande do Sul lançou hoje uma nova fase do portal rs.gov.br. Com o uso da inteligência artificial, a nova era busca um foco ainda maior na experiência do cidadão. O novo site é mais moderno e dinâmico. O portal continua unificando os serviços digitais do governo do Rio Grande do Sul, além de ser uma fonte oficial de notícias e informações do estado. Outra grande novidade é a Guria, assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa, já disponível no portal e no WhatsApp do governo. O site reformulado fará recomendações inteligentes de serviços conforme o perfil do usuário e tem a implantação de uma estratégia de comunicação proativa, em que o Estado passa a antecipar demandas da população, oferecendo informações e orientações diretamente pelos canais digitais. Oi, eu tô muito feliz por a gente se conhecer. Mas espera aí, deixa eu me apresentar. Eu sou a Guria, a inteligência artificial do portal rs.gov.br e vou te ajudar em tudo que for preciso para facilitar a tua vida no acesso a serviços do Estado. A gente dá um passo além, que é, aproveitando o que a inteligência artificial nos permite como ferramenta, avançar para dentro do próprio portal pela inscrição do gov.br, que cada cidadão tem. Ao inserir isso, o portal já se ajusta para aquilo que é da necessidade daquele cidadão, né, com o conjunto de informações que interessam aquele cidadão pela base de dados que a plataforma acessa. E também essa ferramenta que usa o WhatsApp de interação direta com o governo no formato e na linguagem que o cidadão quiser apresentar. Então, se ele apresentar lá questionamentos sobre serviços, para acessar serviços do Estado, vai ter a resposta, seja por texto ou seja por áudio, e também a própria plataforma, a própria Guria, né, que não preciso explicar, né, inteligência artificial, desse IA aqui no final, e com aquilo que a gente usa como tratamento, né, de guris e gurias aqui no Estado, a Guria vai também acessando essa base de dados e interagir proativamente, o Estado indo ao encontro das pessoas para alertar, olha, você está na faixa prioritária de vacinação, vai indicar o posto de saúde mais próximo pela base de dados que a gente tem do local onde a pessoa mora, para que ela possa fazer a vacinação e responder perguntas a respeito da vacinação para esse cidadão. Vai destacar que se a carteira de habilitação está vencendo, precisa ser renovada, se o IPVA precisa ser pago, já com o link para fazer o pagamento, como é que renova a carteira de identidade, se tiver que fazer uma nova. Outra novidade é o meurs.gov.br, ambiente personalizado onde o usuário pode receber recomendações de serviços relevante de acordo com as suas preferências e histórico, além de acompanhar protocolos e acessar o histórico de atendimento. O portal passa, assim, a oferecer uma experiência mais eficiente e adaptada à realidade do cidadão. Em
Em parceria com o governo federal, o Rio Grande do Sul assinou um protocolo de intenções com a Caixa Econômica Federal para a construção de novas moradias no estado. O protocolo inclui na Lei Orçamentária Anual de 2026 o investimento de R$ 34 milhões no programa Porta de Entrada. A iniciativa permitirá a construção de 1.689 unidades habitacionais em Porto Alegre e em mais 10 municípios. Agora nós estamos novamente aqui avançando para assinar um termo de compromisso que o Estado vai colocar R$ 34 milhões do seu orçamento para colocar R$ 20 mil por unidade, não serão apenas 5 mil, serão R$ 20 mil por unidade habitacional, são quase 1.700 unidades em 15 empreendimentos, a gente está num deles aqui, justamente, que vão ter 320 unidades, para garantir também que eles comecem e terminem, sejam entregues com a qualidade que a população merece nessa associação de esforços, como disse o ministro Jader aqui. O governo federal tem um programa habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, que convenia com essas entidades, o Estado entra muitas vezes viabilizando terrenos ou, nesse caso, entra ajudando financeiramente para que a obra possa ir até o final, garantindo, como disse, qualidade de execução e que ela seja entregue dentro do prazo adequado. O Porta de Entrada é um programa criado pela Política Estadual de Habitação de Interesse Social, instituída em 2024. A modalidade de entidades atenderá cooperativas habitacionais que executam obras do Minha Casa Minha Vida. Na primeira ação serão construídas unidades pelas entidades já contempladas. Os recursos serão repassados à Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa. O governo do Paraná entregou o selo solidário para empresas e organizações da sociedade civil que se destacaram na promoção da solidariedade, do desenvolvimento social e da sustentabilidade. A iniciativa é um reconhecimento destinado a companhias que adotam boas práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aos princípios de governança ambiental, social e cooperativa do Paraná. Ao todo, 7 empresas receberam a menção honrosa, o nível máximo do selo solidário. E essas empresas que estão sendo reconhecidas no dia de hoje, elas demonstram que é possível conciliar, o sucesso empresarial, mas também fazer com que essa responsabilidade social e principalmente conseguir unir essa empresa que cresce, que inova, sem esquecer de estender a mão para aquele que mais precisa. Esta foi a primeira rodada de certificações do programa, que tem como propósito estimular uma rede de boas práticas, dando visibilidade a ações sociais, iniciativas solidárias e projetos ambientais realizados por empresas paranaenses. Pode ser pela doação do imposto de renda, pode ser por ações diretas, pode ser por ações do meio ambiente, cuidando do nosso Paraná. Tem muita gente boa, tem muita gente com coração bom. O Paraná é um exemplo para o Brasil, não só pelas realizações, pelas obras que o governo do Estado faz, pelas nossas empresas. Então, por que não unir o governo do Estado no reconhecimento dessas pessoas, dessas empresas que fazem muito bem para o Paraná e estimular que isso ocorra cada vez mais. Cuidar das pessoas, destinar recursos, ninguém faz nada sozinho e faz com recursos públicos e privados. Dezenas de empresas de diferentes regiões do Estado se inscreveram entre 2023 e 2024. Tendo os projetos analisados por uma comissão técnica responsável pela avaliação, com a participação da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Na categoria de empresa de grande porte, a Renault foi uma das premiadas. Em 15 anos de existência no Instituto Renault, mais de 900 mil pessoas foram beneficiadas por iniciativas sociais no entorno da fábrica em São José dos Pinhais e por projetos de estímulo à economia circular. Para nós é um motivo de muita alegria receber esse selo, especialmente esse ano, que o Instituto Renault está completando 15 anos de atuação, de impacto social, de responsabilidade social, e o governo criar uma premiação, um reconhecimento para as empresas que estão contribuindo para o desenvolvimento social, desenvolvimento social e sustentável do nosso Estado, é gratificante, porque demonstra que as empresas estão no caminho certo. Eu acho que faz com que as empresas assumam um compromisso ainda maior com a responsabilidade social. Santa Catarina criou o Colegiado Nacional dos PROCONs Estaduais.
A instituição do colegiado foi oficializada durante o segundo dia do Congresso Internacional do PROCON de Santa Catarina. A iniciativa é formada por representantes dos PROCONs de todos os estados brasileiros, com o objetivo de unificar ações, estabelecer padrões de atendimento, reduzir a insegurança jurídica, além de reforçar a proteção aos direitos do consumidor. Na ocasião, também foram firmados termos de cooperação entre o PROCON e entidades parceiras, com a meta de ampliar a efetividade das ações do órgão. E esse encontro hoje, que reúne mais de uma dúzia de estados, é para trocar experiência, é para um aprender com o outro, para fortalecer. Tem muitas políticas públicas que são nacionais e que são replicadas em cada estado. Então é a forma de se conhecer, de se fortalecer, de trocar experiências para poder fazer melhor e fazer mais rápido. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se reuniu nesta quarta com embaixadores em Brasília. Os encontros tiveram como objetivo as boas práticas pela sanidade animal em prevenção à gripe aviária. O chefe do executivo catarinense visitou 5 embaixadas. Além de fortalecer as relações comerciais, as reuniões tiveram como objetivo apresentar a força do agronegócio catarinense, especialmente diante do recente caso da doença confirmado em granja comercial. O dia começou com um encontro na Embaixada da China, um dos maiores parceiros comerciais do estado. O governador foi recebido pelo embaixador, que demonstrou grande interesse nas medidas de prevenção da gripe aviária adotadas pelo estado. A preocupação de reaproximar, de esclarecer a nossa condição sanitária de Santa Catarina. O problema que deu no Rio Grande do Sul com a gripe aviária, que foi cancelado as exportações do Brasil, e Santa Catarina é afetado por isso. Então eu vim rapidamente para falar com os embaixadores, vim com a presidente Celes, que é presidente da CIDAS, que é a nossa empresa que cuida a saúde animal de Santa Catarina, para dizer para eles que nós somos o estado que mais cuidamos da saúde de todos os produtos e animais que existem em Santa Catarina, para que a gente possa continuar vendendo, continuar fazendo negócios, para que essa restrição que foi decretada por 28 dias possa ser levantada e Santa Catarina continue exportando. A comitiva visitou ainda as embaixadas da União Europeia, México, Japão e Coreia do Sul. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Após suspeita de contaminação, fábrica da Coca-Cola tem atividades suspeitas em região do país. Cidadãos de 19 países são afetados após proibição de entrada nos Estados Unidos. E ainda, Festival Catarinense, que busca revelar novos talentos, tem inscrições próximas do fim. Os detalhes depois do intervalo. Voltamos em instantes. Derruba Preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Banana caturra, 1,49 o quilo no Clube Car. Cebola cabeça, 2,99 o quilo. Maminha ATC a vácuo, 36,90 o quilo no Clube Car. Açúcar cristal doce açúcar, 5 quilos, 16,99. Feijão preto caldo bom, 1 quilo, 4,49. Lava roupas brilhante, 4 quilos, 29,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui é um tapete.
Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. De volta com Pix News, agora 8h18. O governo brasileiro anunciou a suspensão da produção em uma unidade da segunda maior fabricante de produtos da Coca-Cola no país, devido a uma possível contaminação. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, toda a produção que pode ter sido alterada será mantida na unidade da empresa Solar, no Ceará, enquanto as autoridades analisam as amostras. O ministro também ressaltou que não há risco à população. Segundo ele, cerca de 9 milhões de litros de bebidas foram retidos. Uma companhia brasileira importante, durante o dia de ontem, à tarde de ontem, detectou falha na produção, a empresa e o Ministério da Agricultura, na possível mistura do material de resfriamento na produção de refrigerantes. E nós, então, conjuntamente, decidimos ontem à noite, imediatamente, suspender a produção desse refrigerante. A Solar é a segunda maior fabricante de bebidas da Coca-Cola no Brasil, segundo o site da empresa. O ministro explicou que, se os testes de contaminação derem negativos, ela poderá retomar a produção na unidade e as bebidas retidas poderão ser comercializadas. A Casa Branca publicou que o presidente americano Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países. A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. A restrição parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão. O texto publicado pela Casa Branca na quarta diz que Cuba é um patrocinador do terrorismo e o governo cubano não coopera nem compartilha informação suficiente com os Estados Unidos, além de se negar historicamente a readmitir os cidadãos nacionais expulsos. O documento também afirma que a Venezuela carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação. Segundo Donald Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente. Trump comparou as novas medidas com a proibição que impôs a um número de países, principalmente muçulmanos, durante o primeiro mandato, que, segundo ele, evitou que os Estados Unidos sofressem ataques como os ocorridos na Europa. O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros pela 8ª vez em um ano. A medida é adotada em meio às ameaças tarifárias de Donald Trump e o impacto na inflação e no crescimento. A taxa de depósito, referência do Banco Central Europeu para a política monetária, caiu 2%. Inflation is currently at around our 2% medium-term target. A inflação está atualmente em torno da nossa meta de médio prazo de 2%. Na linha de base das novas projeções do Eurosistema, a inflação global deverá atingir uma meta de 2% em 2025, 1,6% em 2026 e 2% em 2027. As revisões em baixa de 0,3% para 2025 e 2026, em comparação com as projeções de março, refletem principalmente premissas mais baixas para os preços da energia e um euro mais forte. Mainly reflect lower assumptions for energy prices and a stronger euro. A preocupação se voltou para a persistente fragilidade da atividade econômica nos 20 países da zona do euro, onde a baixa demanda pode ter efeitos deflacionários. A principal ameaça vem dos Estados Unidos, onde o presidente americano Donald Trump vem buscando um superávit comercial com a Europa e mantém a incerteza sobre a magnitude do impacto das medidas.
O prazo para impor tarifas de 50% sobre produtos europeus expira em 9 de julho. Na quarta-feira, Washington já aplicou este índice sobre exportações de aço e alumínio da Europa. As associações europeias de consumidores apresentaram uma denúncia contra a gigante de fast fashion Shein por práticas adversas. Isso em um novo ataque à empresa de origem chinesa, que também está na mira dos Estados Unidos. Acusada de poluição ambiental, práticas comerciais enganosas, concorrência desleal, incitação ao consumo excessivo, trabalho indigno nas fábricas de fornecedores e até mesmo trabalho forçado, a Shein, ou Shein, como é chamada no Brasil, se tornou o símbolo de todos os males do setor de fast fashion. Nesta quinta-feira, 25 associações europeias de consumidores anunciaram que apresentaram uma denúncia contra a empresa à Comissão Europeia por práticas adversas, incluindo a menção de estoque baixo em alguns itens, sem provas disso. Em maio, após uma investigação, a União Europeia já havia acusado a Shein de oferecer descontos falsos e informações enganosas sobre a durabilidade dos produtos e a ameaçou com multas. As associações europeias de consumidores esperam que esta denúncia, também apresentada às autoridades europeias de proteção ao consumidor, conclua a investigação do bloco, fornecendo provas adicionais sobre as práticas controversas. Em resposta à agência France Presse, o grupo, fundado na China, mas com sede em Singapura, afirmou que está trabalhando construtivamente com as autoridades nacionais de proteção ao consumidor e a Comissão Europeia para demonstrar o compromisso que tem com o cumprimento das leis e regulamentos do bloco. A Comissão Europeia propôs recentemente a imposição de uma taxa de 2 euros ou mais de R$12 sobre cada pacote pequeno que entra na Europa, a grande maioria procedente da China. Em 2024, cerca de 4 bilhões e 600 milhões de itens de baixo valor entraram na União Europeia, 91% procedente da China. Os Estados Unidos já tomaram medidas de retaliação e introduziram taxas alfandegárias de 120% em maio, contra pacotes de vendedores asiáticos como Temu, Shein e AliExpress, que agora foram reduzidas para 54%. Recebido em Paris pelo presidente francês Emmanuel Macron, Lula pediu o reconhecimento do Estado palestino e pressionou pela aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. O francês falou sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Lula, em viagem a Paris, voltou a classificar as ações de Israel na faixa de Gaza como um genocídio, que afirmou ser premeditado. O líder brasileiro foi recebido por Emmanuel Macron na sede da presidência francesa. Como disse o presidente Macron recentemente, reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento. Lula também pediu que Macron libere o acordo Mercosul-União Europeia, que enfrenta a oposição na França, principalmente de setores agrícolas. Os chefes de Estado falaram também sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Lula criticou o recente ataque feito pela Ucrânia. Já Macron afirmou que os dois países devem ter tratamentos diferentes. Esta é a primeira viagem de Estado de um presidente brasileiro ao país europeu desde 2012. França e Brasil iniciaram em 2006 uma parceria estratégica que esfriou a partir de 2016, principalmente durante o mandato de Jair Bolsonaro. A destruição causada pelo exército de Israel na faixa de Gaza levantaram o debate sobre um possível genocídio. Mas a ação militar israelense no território palestino pode ser enquadrada nesta figura jurídica? Confira na reportagem. Diante das imagens do conflito em Gaza, cada vez mais vozes qualificam como um genocídio a guerra conduzida por Israel no território palestino. Esta figura jurídica com imensa carga política
tem difícil comprovação e a acusação ganha um caráter especialmente simbólico no caso do Estado de Israel, criado após o Holocausto. O termo genocídio apareceu no debate jurídico apenas alguns meses após o início das represálias israelenses destinadas a destruir o Hamas e obter a libertação dos reféns. Os aliados de Israel apoiaram a rápida resposta militar como um ato de legítima defesa. 19 meses depois, o tom mudou entre os dirigentes europeus, diante de um balanço que ultrapassa os 54 mil mortos em Gaza, da devastação em larga escala, da fome e dos numerosos deslocamentos impostos à população da região. A Espanha decidiu rescindir um contrato de compra de munição com uma empresa israelense, enquanto o presidente Lula afirmou que há um genocídio premeditado em Gaza. Israel, cujo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant são alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, qualifica as acusações como escandalosas. Do lado das organizações internacionais, a Federação Internacional de Direitos Humanos foi a primeira, em dezembro de 2023, a afirmar que Israel estava cometendo um genocídio, seguida pela Anistia Internacional e, um ano depois, pela Human Rights Watch. O conceito de genocídio foi criado em 1944 pelo jurista Rafael Lemkin, judeu-polonês e assessor da Secretaria de Guerra dos Estados Unidos, para designar os crimes nazistas contra os judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. O termo aparece juridicamente definido na Convenção das Nações Unidas de 1948 como um crime cometido com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A Convenção de 1948 estabelece que todos os estados signatários devem prevenir o genocídio, o que significa detectar os indícios antes que esses crimes sejam cometidos e agir para impedi-los. O texto não especifica por quais meios, mas existe uma ampla gama de medidas para fazer pressão. A União Europeia, por exemplo, prevê examinar o acordo de associação com Israel, algo que vários Estados-membros pediram no final de maio. Um genocídio pode ser reconhecido por um tribunal internacional, pela ONU ou pelos próprios Estados, mas a classificação gera muita controvérsia. A Turquia, por exemplo, admite que o Império Otomano realizou massacres de armênios durante a Primeira Guerra Mundial, mas rejeita o termo genocídio, que é reconhecido por quase 30 países. E as inscrições para o Santa Catarina Canta prosseguem até esta sexta-feira. Nesta edição do festival podem se inscrever artistas de vários gêneros musicais. A primeira edição teve foco no sertanejo e reuniu mais de 1.000 participantes. Neste ano, o festival se volta a todos os gêneros da música brasileira. Podem participar cantores solos e duplas, nas categorias geral e infanto-juvenil. Os grandes vencedores vão receber uma premiação de R$20 mil e poderão subir ao palco, junto à Camerata Florianópolis, para um concerto na temporada 2025-2026. Para participar, basta preencher o formulário no site que aparece na tela, onde está o regulamento completo. Pessoal, olha só onde eu estou. Eu estou no palco da Fundação Catarinense de Cultura, aqui no SIC. E sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou passando para fazer um lembrete para você. Para você que ainda não se inscreveu no Santa Catarina Canta, com música popular deste evento 2025. Quem é que pode participar? Todos aqueles que gostam de cantar. Você canta no barzinho, você canta no chuveiro, você já é um profissional, mas você quer testar a sua capacidade junto com o jurado capaz e tocar junto com a camerata, vem fazer a sua inscrição. O meu alerta é, as inscrições vão até o dia 6 de junho. E o que eu posso cantar?
pop, você pode bossa nova, você pode rock, você pode samba, você pode pagode, você pode sertanejo. Então, aqueles que já se inscreveram ano passado e por algum motivo não ficaram classificados ou não chegaram na final, são nossos convidados de novo. O resultado das inscrições será divulgado dia 18 de junho. A seleção dos participantes será realizada em etapas classificatórias. O projeto tem como objetivo incentivar novos talentos, promover a música brasileira e fortalecer a identidade cultural do Estado. A Camerata vai participar das seletivas e será destaque na grande final do festival, que vai acontecer em novembro na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, ao lado de um artista convidado de grande relevância nacional. Inscrições terminam nesta sexta. Para você interessada em participar, vai lá e se inscreve. Boa sorte. E assim a gente encerra o Pix News desta quinta-feira. A íntegra da edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Acesse lá e confira. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.